Aqui, a música é outra. O próprio governo quiserem, é resposta ao líder socialista. Lançamos um olhar também sobre as letras portuguesas, porque as biografias e os romances históricos baseados em figuras da nossa realeza estão a ter cada vez mais leitores. Estes livros estão entre os mais vendidos nos últimos anos. É o gosto pela história, pelo passado, também como ajuda para melhor compreendermos o presente. Isabel de Portugal era de uma beleza única e viveu um amor carnal com Carlos V de Espanha. Maria da Glória, Joana, Carlota, Leopoldina da Cruz, Francisca, Xavier de Paula, Isidora, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança, ou seja, Dona Maria II era uma super-mãe com um super nome. Era teimosa e caprichosa. Podia, queria e mandava. Catarina de Bragança era apaixonada pelo marido Carlos II de Inglaterra, mas viveu na sombra das suas inúmeras amantes. Só filhos bastardos teve 15. Mesmo assim, foi uma mulher feliz. São estas pequenas grandes histórias da realeza que conquistam cada vez mais os leitores nacionais, sejam romances históricos ou puras biografias. Na nossa história, depositamos tristezas e alegrias, mesmo em alturas de crise. Crise neste momento só pode levar as pessoas que lerem romances históricos a perceber que o país já passou por muitas crises. Isabel Stilwell escreveu 4 romances históricos. Todos os factos que eu consigo apurar e com a ajuda de uma historiadora que trabalha sempre comigo. Depois, o insuflar os personagens de vida, o tornar os diálogos, o tornar as personagens vivas, isso é parte do romance. Escreveu sobre 4 mulheres reais: Filipa de Lencastre, que já vai na 26ª edição, Dona Amélia, Catarina de Bragança e Dona Maria II. Mulheres da história com histórias que fazem com que nos apaixonemos por elas. Catarina de Bragança, casada com Carlos II de Inglaterra, apaixonada pelo marido, mas com uma vida complicada na corte inglesa. Casa com o rei inglês. Eu acho que, apesar de nunca terem tido filhos, ela teve vários abortos espontâneos, apesar de nunca terem tido filhos e dela ter sofrido de certeza com isso, porque ele ia tendo bastardos que ainda por cima ficavam todos com o nome dele, portanto aquilo devia ser dolorosíssimo. Eu acho que ela foi feliz, porque a felicidade é aquilo que a gente tem expectativas de ser. Maria Gonzaga escreveu a biografia histórica da Imperatriz Isabel de Portugal. Foi uma das mulheres mais belas do seu tempo. Depois de um mês de viagem para conhecer o noivo Carlos V, foi amor à primeira vista. Segundo a autora, viveram um amor carnal. Quando ele se afasta a primeira vez e está 4 anos longe, ele quando vem, sai numa paragem antes, em vez do navio parar, da nau, do barco parar em Barcelona, que parou, com a desculpa de que estava mau tempo, vem a cavalo, mas vem sem parar, desalmadamente, e entra no palácio onde às 9 horas da manhã, ainda está muita gente a dormir, e entra, vai direito ao quarto dela, fecha-se a porta, e só à tarde é que saíram dali. Portanto, não foi rezar o terço que eles tiveram, com certeza. Dona Maria II nasceu no Brasil. Era uma mulher teimosa, mas meiga. Os filhos eram uma das suas prioridades. Na Dona Maria II, as cartas dela para a Rainha Vitória são hilariantes, porque ela começa a escrever e começa uma carta assim: minha querida Vitória, escrevendo sempre em francês, minha querida Vitória, como é que tu estás? Por aqui está tudo bem? Olha, ainda bem que mandaste o vestido para a túnica, ficou-lhe muito bem, eu quero as medidas do teu filho para lhe fazer uma touquinha para a cabeça. Olha, nem penses que o embaixador fica cá, porque aquele embaixador, eu odeio aquele homem, tira-me aquele embaixador inglês de cá que só está a fazer intrigas. E ela consegue, quase sem pontos nem vírgulas, misturar a política gravíssima que estava a acontecer com a sua vida familiar. Dona Maria morreu de parto com 34 anos, tal como a Imperatriz Isabel, uma situação comum na altura. Ela, quando dá à luz, há um preceito um bocado, enfim, perturbante, sobretudo para uma pessoa como ela, que era muito ciosa da sua condição, que é, o parto é público, para não haver uma acusação depois de que o bebê tinha sido trocado. E à semelhança do que já tinha feito a sua avó Isabel a Católica, quando as dores começaram a apertar, véu preto espesso na cara, velas apagadas, e o parto faz-se praticamente às escuras, com luz da lareira.
E a partir a certa altura diz: Majestade, grite para aliviar, ao menos para dar algum alívio ao seu corpo. E ela respondeu, e há vários cronistas a dizerem isso: minha comadre, não me peças tal, porque eu morrerei, mas não gritarei. E não gritou. Quem chorava desalmadamente era o Carlos, o marido que estava ali ao pé dela. Histórias e historietas de reis e rainhas. É caso para dizer que nem todos viveram felizes para sempre. É uma das rainhas, mas da história do cinema.